Só para não perder tempo, galera, bora iniciar aqui, ó. Hoje, a gente vai fazer uma aplicação da função de onda para um exemplo muito simples, porém, com esse exemplo simples, a gente consegue tirar muita informação interessante. E aí você pode também, com ele, depois fazer por exemplo, não uma aproximação, uma extensão para o caso tridimensional, e aí depois até aplicar isso, por exemplo, para o átomo de hidrogênio. Sacou? Esse caso, galera, do poço quadrado infinito, ele pode ser simples, assim, de primeira, você olhando para ele, parece, pô, mas isso não tem aplicação prática e tal. Mas com ele, você consegue tanta informação, e que você pode aplicar nos casos mais próximos do real, que ele se torna um exemplo muito interessante. Então, o que é o poço quadrado finito? Logo, o que é isso, né? Toda vez que você tiver, galera, uma partícula... Vixe Maria, essa letra vem aqui. Uma partícula confinada ao potencial dado pelo seguinte esquema. Existe um lugar, alguma região aí, eu vou botar um potencial que depende de x, onde esse potencial ele vai ser zero nessa região. Deixa eu botar a chave aqui, ó. Ou seja, não tem potencial nenhuma, não tem força, a partícula está livre nessa região. E aí eu vou confinar essa região entre... Vou botar assim. A origem... Vamos lá. Então, isso é um poço, galera, de tamanho A. Tá? Vocês podem ter visto isso com tamanho L, em algum momento lá atrás. Tá? E esse potencial, ele se torna infinito para qualquer outro lugar. Então, ele vai ser infinito para a região antes do zero, né? Então, para x menor que zero e x maior que a. Beleza? Aí o livrinho de vocês coloca um desenho bem simples para representar isso. Cadê? Aqui, ó. Então, aí dentro tem uma partícula, tá? E ela só pode existir dentro dessa região. Fora dessa região, não tem como existir partícula, beleza? Por quê? Porque o potencial aqui, a barreira do potencial é infinitamente grande, de maneira que a partícula não tem energia para ir para fora do poço. Beleza? Isso quer dizer o seguinte, galera, fora do poço, não existe probabilidade de você encontrar essa partícula. Isso quer dizer que a função de onda para ela é zero. Ok? Agora, dentro do poço, aí dentro do poço é outra conversa. Dentro do poço. A nossa função de onda, lá, lembra da equação de Schrödinger? Nós temos que pegar o potencial, colocar o potencial igual a zero, e aí vai ficar só com esses termos aqui, ó. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Aí tem a derivada, vou botar a derivada total, de segunda ordem. A função de onda. Aí não tem potencial é zero, e agora a gente iguala isso tudo a energia vezes
a função de onda. Beleza. Resolver isso é muito simples. Isso é uma equação diferencial muito simples de ser resolvido. Vamos deixar todo o lado direito com a constante. Ó, eu vou passar o m multiplicando, o 2 também, e o h cortado diminuindo, ou dividindo. Fica assim, ó. D2, dx2, do psi de x. Isso vai ser igual a menos 2me sobre h cortado ao quadrado. Vezes a função de onda, né? Isso quer dizer o seguinte, galera, se você está pegando uma função derivando duas vezes e está caindo uma constante negativa, é porque essa função ela é uma função oscilatória, sacou? É uma função do tipo e elevado a i kx. Beleza? Ou simplesmente uma soma de senos e cossenos. A gente pode apelar para esse lado. Tá bom? Agora eu vou transformar tudo isso aí num K, ó. A derivada segunda d2 dx2 a função de onda. Vou transformar tudo aquilo ali num K. Então fica menos K ao quadrado vezes o psi de x. De maneira que este K é igual a raiz, né? Ele está ao quadrado lá, de 2me sobre h cortado. Muito bem. Então, qual seria a solução desse troço? Eu vou fazer uma solução em termos de soma de senos e cossenos. Então, solução. Eu vou escrever aqui a minha solução psi de x. Ela nada mais é do que uma constante vezes um seno de kx, né? Mais um b vezes um cosseno de kx. E o k é aquele carinha lá em cima lá. Bom, só que aí o que a gente tem que fazer? Tem que usar a condição de contorno. Vocês já devem ter feito essa conta antes. Estão usando a condição de contorno. Que condição de contorno é essa? Ora, galera, tem que ter uma continuidade aqui na sua função de onda, né? Ela tem alguma coisa oscilatória aqui no meio, porém, ela tem que zerar na barreira. Por que tem que zerar na barreira? Porque a gente sabe que fora do poço, o psi é zero. Né? Então, no limite aqui, ó, nessa conexão aqui no ponto A função de onda também tem que ser zero para ser contínua. Beleza? Tanto no x igual a quanto no x igual a zero. Tem que rolar uma continuidade. Se a função é zero fora, nesse ponto que conecta também tem que ser zero. Beleza? Então, a gente escreve isso assim, ó. Oxi. Psi de zero tem que ser zero. Assim como o psi de A também tem que ser zero. Certo? Se a gente substituir zero lá na função, a gente fica assim. Temos A seno de zero mais B cosseno de zero
igual a zero. Só que o seno de zero é zero. Certo? Qual é a conclusão que a gente tira daqui? Se esse cara aqui, ó, é zero, e o cosseno de zero é 1, a conclusão que você chega é que o B tem que ser zero. Beleza? Se você fizer a segunda condição agora colocando A, fica assim, ó, seno de K vezes X, só que agora eu coloco A, isso tem que ser igual a zero, porque o B já está zerado. A gente conclui que ou o A é zero, não é isso? Mas a gente não quer o A sendo zero, ou o K é zero. A gente não quer o K sendo zero, porque senão a gente mata a função de onda. Então a gente quer que o seno desse K vezes A seja zero. Beleza? Isso, então, tem que entregar para a gente o seguinte resultado. K vezes A tem que ser igual a um número inteiro vezes π. Né? Porque são os números que fazem o seno dar zero. E daí a gente chega à conclusão de que K vezes A é igual a nπ. Se eu isolar o K, eu vou escrever assim, ó, um K com independência de n vai ser nπ sobre A. E esse n, galerinha, são os números inteiros. 1, 2, e assim por diante. Beleza? Bom, qual é a conclusão que isso te leva? A gente sabe quem é o K, né? Então, se a gente voltar lá na equação do K, fica assim, ó. Assim. O K que era dado por raiz de 2 N E sobre H cortado, isso vai ser igual a nπ sobre A. nπ sobre A. Né? Isolando o E, que é a nossa energia, eu vou escrever já de vermelhinho aqui, ó. Essa energia depende do número n. Isso vai ser igual a n ao quadrado não é isso? Eu levei todo mundo ao quadrado. N quadrado, π quadrado, H cortado quadrado, sobre 2 N ao quadrado. Certo, galera? O que isso quer dizer? Que a nossa energia, a energia da partícula, né, não pode assumir qualquer valor. Só pode assumir valores múltiplos desse π quadrado H cortado ao quadrado sobre 2NA. Certo? Então, a energia, a gente diz que ela é quantizada, ela foi discretizada. Nós temos agora apenas níveis de energia acessível. E aí essa partícula lá dentro, ela pode pular para esses níveis de energia quando ela, por exemplo, absorver fótons. Beleza? E ela absorve um fóton, muda de energia. Beleza? E essa energia depende desse n quadrado aí. Se você quiser reescrever isso em função do K, você escreve assim, ó, n é igual. Aí você troca essa parte aí do K, aí fica K ao quadrado, Kn, né? Vezes H cortado ao quadrado, sobre 2n. Beleza, galera? E percebam que só apareceu essa discretização da energia por conta do confinamento. Então já vem aí uma característica interessante. Uma partícula livre, ela não apresenta discretização da energia. Uma partícula livre é como se fosse uma partícula clássica. Ela pode ter qualquer energia que ela quiser, porém você não consegue localizar ela, né? É uma onda que se espalha. Agora, se você confina ela, ou seja, você deixa ela confinada dentro de uma determinada região, ela já começa a apresentar a quantização da sua energia. Beleza? É o que acontece, por exemplo, no átomo de hidrogênio. Você tem ali um elétron confinado num potencial esférico, né, dado pela força elétrica. Então, existe um potencial de energia esférica onde o seu elétron está confinado dentro daquela
dentro aquela região. Beleza? E você tem energia quantizada do elétron. Daí que tem os espectros de energia, os saltos, né, do nível fundamental, excitado, assim por diante. Bom, o que eu vou fazer, galera? Eu vou normalizar esse psi aí, ó. Então, deixa eu botar no silencioso. Então, para normalizar, eu vou descobrir quem é o valor do azão lá. Para normalizar psi de x, fazemos aquela historinha. Deixa eu trocar de cor aqui só para deixar indicado. O módulo quadrado. Pronto. Isso é a condição de normalização. Quando a gente jogar a nossa função de onda lá dentro, aí vai aparecer o número, a função vezes o complexo conjugado dela. Vamos supor que esses caras são todos reais, o A é real, né? Porque o seno a gente sabe que é real. Aí vai aparecer então aqui um A ao quadrado, já vou tirar da integral. Seno quadrado de kx dx. Isto igual a 1. Beleza? E, claro, né, galera? Se eu vou integrar de menos infinito até mais infinito, não faz sentido. Eu vou integrar onde a partícula existe, que é só de 0 até A. Ela só pode estar localizada dentro dessa região. Então, a probabilidade de encontrar ela dentro dessa região tem que ser 1. Beleza? Para fazer essa integral, a gente vai fazer uma jogada aqui, ó. Eu vou reescrever esse seno ao quadrado de θ. Ele pode ser escrito como sendo 1 meio, vocês lembram, de 1 menos 2, não, cosseno de 2θ. 1 menos o cosseno de 2θ. Beleza? Porque aí fica fácil de integrar, porque a integral do cosseno é o seno, né? Então, vamos lá para cima. E bora reescrever essa integral. Então, ficamos com a quadrado sobre 2, já vou tirar o meio para cá, integral de 1 menos o cosseno de 2kx dx. Tudo isso igual a 1. Belezinha? Bom, galera, como é que a gente integra, então, esse negócio? Para a gente conseguir colocar os limites, porque o limite é de 0 até A, né, para aparecer alguma coisa interessante aí, eu vou escrever, vou voltar o valor do K ali dentro, tá? Vai ficar assim, ó. Ao quadrado sobre 2, 0 a 1 menos o cosseno, aí o cosseno é 2, n, né? Estou substituindo o K. nπ x sobre A. Dx. Igual. Pronto. Então, quando eu integrar 1 de 0 a A, isso vai dar... a integral aqui vai dar x, né? Menos... a integral do cosseno vai pular fora esse argumento aí do K, só que ele vem invertido, né? Então fica A sobre 2 nπ
vezes o seno de 2n π x sobre A. Tudo isso integrado de 0 até A igual a 1. Bom, aqui dá para você ver o que vai acontecer. Ó. O x, vou trocar por A. Quando eu trocar por 0, não vai fazer diferença. Lá no seno, galera, se você colocar A no lugar do x, vai cortar o A de cima com A de baixo, e aí vai aparecer um seno de 2nπ. Ou seja, vai aparecer um seno de número inteiro, um múltiplo de π. Então vai dar 0. O seno vai zerar tanto no limite superior quanto no limite inferior. E aí vai sobrar só o x, e esse x a gente trocou por A. Então, o nosso A quadrado sobre 2 vezes A é igual a 1. Pode crer? Ele morreu, né? Vamos supor que o A ele é real e tal. Então, o A ele vai ser igual a 2 raiz de 2 sobre A. Pronto. Essa é a nossa constante de normalização. Voltando ela para a função de onda, a gente consegue ter a função de onda completa. Estacionária, né? Psi de x vai ser, então, igual a raiz de 2 sobre A vezes um seno de nπ x sobre A. Pronto. Isso quer dizer, galera, que, na verdade, você não gerou uma solução. Você gerou infinitas soluções. Cada uma com um valor de n. Então, você vai ter o psi1, você vai ter o psi2, você vai ter o psi3. Lembra da aula passada, quando a gente conseguia expandir uma solução, uma soma de várias outras? Aqui é a mesma coisa. Então, eu posso somar o psi1, mais o psi2, mais o psi3, mais o psi4, mais o psi5, até o último. E isso também vai ser uma solução minha função de onda. Sacou? E isso pode ser usado para você expandir qualquer outra função. Eu vou chegar nessa ideia daqui a pouquinho. Só que, lembra que eu falei para vocês que agora essas funções, elas começam a ter um comportamento meio que vetorial? Pois é. E gerando n dimensões, ou infinitas dimensões, todas elas perpendiculares entre si, porque a gente podia, né, escrever, por exemplo, uma função φ de x como sendo uma soma de n funções do psi de x, não era? E aí tinha um coeficiente aqui, ó. Isso quer dizer que eu posso, então, reescrever uma função como se fosse uma soma de várias outras funções. E essas funções, elas são ortogonais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que elas é como se você estivesse lidando com vetores, com setas. A gente sabe que ortogonal quer dizer que elas são 90 graus, né? Aqui não são vetores, mas tem um comportamento vetorial. Beleza? E um desses comportamentos surge agora, olha só. Vou escrever assim, ó, ortogonalidade. Aí não. Ortogonalidade. Ortogonalidade. O que é essa tal dessa ortogonalidade, galera? A gente sabe que se a gente multiplicar escalarmente dois vetores perpendiculares, o produto escalar deles tem que dar zero. Aqui, o nosso produto escalar ele vai ser definido assim, ó. É uma integral de um psi de índice n conjugado de x vezes um psi de índice n de x dx. Isso tem que dar zero. Beleza? Para, claro, né? M diferente de n.
Pode crer, galera. Vamos ver se isso é verdade para as soluções que a gente acabou de descobrir. Olha só, se eu multiplicar um psi vezes um outro psi, eu vou mudar apenas o índice m, beleza? A nossa constante de normalização, ela é positiva. Então, quando eu multiplicar a constante de normalização de uma função pela da outra função, vai cortar a raiz, vai ficar só 2 sobre a. Tudo bem? E aí, eu vou fazer a integral do seno de quem? Aqui fica mπ x sobre a, pode crer? Vezes o seno do outro. N e x sobre a dx igual a zero. Tá? Como é que a gente faz essa integração aí? A gente pode usar outro truque trigonométrico. Eu vou escrever o truque trigonométrico de verdinho aqui, ó. Primeiro, vocês lembram lá do ensino médio? Do cosseno da soma de ângulos, né? Por exemplo, quem é o cosseno de A mais B? Vocês lembram? Cossa A, cossa B. O cara que inventou isso é um genial, velho. O cara que inventou isso, ele é genial. Porque até hoje eu faço as contas usando isso. Cossa A, cossa B, troco o sinal sem saber. Seno A, seno B. Beleza? Da mesma maneira, o cosseno de A menos B, deixa eu arrumar essa letra aqui. Cossa A, cossa B. Aí eu troco o sinal. Seno A, seno B. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou subtrair, tá? Eu vou subtrair de baixo pela de cima. Quando eu subtrair de baixo pela de cima, nós vamos ficar com o cosseno de A menos B menos o cosseno de A mais B. E aí, eu vou cancelar os termos que tem isso aqui, ó, cosseno com cosseno. Eles vão embora. E o outro vai dar 2 vezes o seno A seno B. E aí eu acho que vocês já entenderam por que eu fiz isso, né? Porque é exatamente isso que aparece na nossa integral. É o seno de A vezes o seno de B. Beleza? E eu vou substituir agora por essa subtração de cossenos aí. Então vamos voltar para cá, ó. O 2, galera, tá aqui, ó. Tá? Então o 2 ele vai entrar e eu vou fazer essa troca do 2 seno A seno B por essa soma de cossenos. Então a gente vai ficar assim, 1 sobre A, o 2 já foi, integral, eu vou abrir uma chave aqui. Integral de quem? Do cosseno de A menos B. Então vai ser o cosseno de M menos N, certo? De X sobre A. Não é isso? É isso. Menos agora o cosseno. Agora nós vamos somar. Cosseno de M mais N πx sobre A. Opa. Dx, né? Dx. E eu quero que esse troço dê zero.
Bom, integral do seno é o cosseno, de novo, né? Então vai ficar assim, ó, 1 sobre A. Aí vai multiplicar. Deixa eu abrir uma chave. Vai pular o argumento para fora, então ele pula invertido. A sobre m menos n de x. De x não, só π, né? Vezes o seno, integrei. De m menos n sobre A menos, mesma coisa aqui, ó. Integral do cosseno é o seno. Então, menos A sobre m mais n pi seno de n mais n pi x sobre A. E já dá para ver que isso aqui vai dar zero, né, galera? Porque eu vou integrar de 0 a A. Certo? Quando você substitui por zero o x, sendo de 0 a 0. Quando você substituir o x por A, vai ficar um número inteiro. Deixa eu marcar aqui o que eu estou querendo que vocês vejam. Um número inteiro vezes π. O número inteiro vezes π é um ângulo que tem seno zero. E aqui outro número inteiro vezes π. Então, vai zerar esse primeiro termo, tanto no limite inferior quanto no superior, e esse aqui também. Ou seja, o produto das duas funções realmente vai dar zero. Tá? A gente diz, então, que elas são ortogonais, roubando o termo lá dos vetores. Tá bom? Não são vetores, mas tem comportamento de vetor, então a gente puxa o nome de lá também, ortogonal. E aqui a gente vai puxar um outro termo, galera, porque olha só, isso acontece quando m for igual a n, ou quando m for diferente de m, certo? Só que se m for igual a n, a gente tem um probleminha aqui, ó. E ele surge bem aqui. Se o m for igual a n, esse termo ele explode, né? Aí, o que a gente faz? Poxa, eu tenho mais espaço. A gente cria uma condição do seguinte. A gente sabe que se o m for igual a n, a gente vai ter o π quadrado, beleza? E a integral do π quadrado é 1. Né? Lembra disso? É a condição de normalização. Isso nos gera, galera, o que a gente chama de, além de ortogonais, a gente fala que esses estados eles são ortonormais. Então, aqui é o que a gente chama de ortonormalidade. O que é essa condição de ortonormalidade? A gente escreve ela assim, ó. O produto escalar de duas funções, psi, índice n de x, e o psi, índice n de x, dx, isso tem que dar zero, né? Se for n diferente de... Esse aqui é um n. Zero se for n diferente de n, e tem que dar 1 se os dois forem iguais. Isso a gente chama de delta. Delta de n, n. Vocês lembram da delta? Essa delta aí, galera, é função delta de Kronecker.
Beleza? E ela tem exatamente essa propriedade. Deixa eu botar ela aqui pra gente, ó. Então, ela vai dar 0 se os índices forem diferentes e vai dar 1 se os índices forem iguais. Pode crer? E ela é muito útil quando você vai fazer integrações. Isso vai ficar claro agora. Bom, voltando então àquela historinha que eu disse para vocês mais cedo, deixa eu ver como é que eu... Ah, eu tô botando de azulzinho, né? Então, vou botar azulzinho. Aquilo que eu disse a vocês mais cedo, a gente pode fazer uma combinação linear desses caras, né? Então, vou escrever aqui, ó. Combinação lá na frente, quando a gente for estudar com mais rigor, a gente define isso de uma maneira mais rigorosa. Mas a ideia é o seguinte, galera. Eu posso escrever, vocês já sabem disso, qualquer outra solução, como sendo uma soma de cada solução particular, né? Psi1, Psi2, Psi3 com índices diferentes. Então, isso quer dizer que os estados... Olha que legal. Os estados Psi-n formam uma base. Na qual é possível escrever qualquer outra solução. Bonito, né? Como assim, professor? Assim, ó. Eu posso escolher uma função, por exemplo, φ de x, e ela vai ser a soma de n igual a 1 até infinito, ok? De Cn e Cn de x. Ok? Jogando para as nossas soluções aqui, ó, então, esse φ de x ele vai ser igual àquela constante de normalização, raiz de 2 sobre a, soma, de n igual a 0 até infinito, de quem? Dos coeficientes Cn vezes a nossa solução, que é o seno, né? Então, seno de n π x sobre a. Olha que beleza. Eu não sei se vocês conseguem vislumbrar a importância disso, galera.
Mas o que está acontecendo aqui é exatamente igual a gente tem lá no plano cartesiano, onde, lá no plano cartesiano, você tem eixo x, y e z, né? E aí você consegue escrever qualquer vetor desse plano cartesiano em termos dos vetores unitários I, J, K. Qualquer vetor pode ser escrito usando essa representação. Aqui é a mesma coisa. Eu consigo escrever qualquer solução em termos de somas dessas outras soluções particulares, com os índices diferentes. Percebam que é um espaço infinito, né? Infinito dimensional, tem infinitas dimensões. Então, vocês vão ter que abstrair isso fisicamente, porque você não consegue conceber um espaço com infinitas dimensões, mas a matemática se revela assim. Todos os estados psi1, psi2, psi3 é como se eles formassem uma base, como se fosse JK, uma base de infinitas dimensões, onde eu consigo projetar, então, para cada estado como se fosse um eixo, sacou? E como é que eu descubro quanto de cada estado possui? Por exemplo, quando a gente escreve no plano cartesiano, um cara assim, ó, o vetor A é o AX na direção I, não é isso? Mais o AJ, o AX, o AY na direção J, mais o AK na direção, o AZ, né? Na direção K. Pô, cacete. E aí, esses AX, AY e AZ, eles indicam quanto daquele vetor está no eixo, né? Se o AY for muito grande comparado aos outros, isso quer dizer que a componente dele no eixo Y é maior que a dos outros, então ele está muito mais no eixo Y do que nos outros eixos. Faz sentido isso para vocês, né? Aqui é a mesma coisa, galera. Esses CNs aqui, esses índices CNs, eles representam isso. Quanto do estado está naquele específico? Quanto do φ, vou botar em termos assim, ó. Quanto do φ está contido, desculpa, quanto do psi de n, vou fazer assim para não confundir vocês. O quanto do psi1, por exemplo, ou do psi2, está contido dentro do estado grandão φ. Sacou? É como se fosse uma componente de verdade. E o mais legal é, a gente pode calcular esses CNs. Tá, então vamos lá, vamos para frente. Até aí tudo bem, galera? Alguma dúvida? Não, né? Beleza. Qualquer coisa vocês me avisam aí. Então, deixa eu escrever isso aqui para vocês, ó. Os coeficientes CN indicam o quanto de psi-n, ou seja, o quanto de psi1, de psi2 está contido. Opa. Contida, né? Porque é uma função de onda. Em psi, ou em φ. Beleza? Bom, vou fazer uma jogada aqui para vocês entenderem como calcular esses CNs. Então, eu vou escrever, eu vou voltar ali, ó, vou escrever aqui um φ de x
ele vai ser escrito como uma soma né, a soma em M, você já sabe, de Cn psi n de x. Beleza? O que eu vou fazer, galera? Eu vou multiplicar. Então, vamos multiplicar por psi conjugado de índice m, beleza? E depois fazer uma integração. Nessa ordem, tá, galera? Porque se você integra primeiro e depois multiplica pela função, é diferente. Né? Aqui a ordem faz diferença. Porque integrar é uma operação, né? Matemática, nesse caso. Então tá. Então vai ficar assim, ó. Multipliquei por psi do lado esquerdo, então ficou psi m estrela vezes o φ n. Tá? Vou botar o x não, porque a gente já sabe que depende de x. Né? E depois eu vou integrar. Então, integral, aqui dá 1 dx. Isto vai aparecer do outro lado como sendo a integral da soma em n, da mesma coisa, né? Do Cn, aí eu multipliquei aqui o πcm vezes o φ n, integrando em dx. Ok, galerinha? Só que, vocês estão vendo que essa integral aí, ela pode passar para dentro da soma, porque a soma é simplesmente uma soma de n termos, né? Quando n é 1, n é 2, enfim. Isso quer dizer que essa integral aí, ela vai passar lá para dentro e fica assim, ó. Soma em n de Cn, certo? Vezes a integral de psi m conjugado φ n. Beleza? Aqui não tem um n, né? Isso aqui é a minha função completa. Muito bem. E essa integral aí a gente já aprendeu a calcular ela, né? Essa integral aqui nada mais é do que a delta de m n. Então a nossa conta fica assim, ó. Integral do psi estrela vezes o φ dx. O φ é a solução toda. Aí vai ficar uma soma de n Cn vezes a delta de m n. Ora, galera, já dá para ver o que vai acontecer aí, né? O que acontece quando eu pegar uma delta e jogar dentro do somatório? Todos os termos vão dar zero. Todos os termos vão dar zero. Menos 1. Menos 1. Quando o m for igual a n. Então, o que na verdade essa delta faz é matar o somatório e eu vou trocar o índice n pelo índice m. Beleza? De maneira, então, que agora eu já vou trocar de cor, que é o resultado final. A quantidade Cm ela é calculada como sendo a integral do psi m estrela. Já vou botar aqui a função, né? Que depende de x, para a gente deixar bonitinho. Vezes o φ de x dx. Beleza? Então, isso nos permite calcular qual é o coeficiente da sua expansão, de cada função, né? Aí a gente pode aplicar a normalização, porque, ó, que aí essa normalização ela vai nos dar umas coisas interessantes. Então, a normalização de psi
os leva a chegar lá para cima. Bom, a gente sabe que uma expansão, ou uma normalização de duas funções é assim, né? O psi, vamos supor que isso aqui é o psi completo, de x, e o outro, o psi de x. A gente sabe que isso aqui integrado sobre o espaço vai dar ou não. Beleza. Só que, lembrando que essas funções psi, elas podem ser expandidas em termos de outras funções. E aí tem infinitas funções, né, galera? Então, vamos supor o seguinte, ó. Vou botar assim, mas podemos fazer a expansão da seguinte maneira. Por exemplo, qualquer psi de x, a gente já sabe que pode ser escrito como uma soma de um coeficiente Cn vezes um, vou chamar de φ agora, só para mudar, tá? O φ de x. Beleza, galera? Vamos substituir isso lá dentro? Então, a minha integral fica assim, ó. Integral no lugar do psi conjugado, vai entrar uma soma de m, cn, vezes um φm, tudo isso conjugado, não foi? Vezes agora o psi sem ser conjugado. Aí vai ser uma soma de n, cn, φm, dx igual a 1. Entenderam o que eu fiz? Eu expandi as duas funções. Eu expandi essa, expandi essa em outra, em soma de outras, beleza? Porque eu posso fazer isso. Bom, aí, o que vai rolar? Os coeficientes CN e CN, eles podem se agrupar, né? Esse somatório pode sair da integral, porque é uma soma só de n e n, então ele não faz parte da integração. Então vai ficar assim, ó, um somatório em m, um somatório em n, vezes o coeficiente m e o coeficiente n, pode crer? Aí sim, vai entrar a integração da função φm vezes o φn dx igual a 1. E aí, de novo, quem apareceu aí, galera? A nossa delta, né? De novo, surgiu aqui, ó, a delta de m, n. Eu vou escrever ela. Ficou soma de m, soma em n, cn, cn, delta de m, n igual a 1. Beleza? De novo, qual é que a delta faz dentro de uma soma? Ela mata uma das somas. Então eu posso matar, por exemplo, a soma em m. Por quê? Porque vai sobrar apenas os termos onde n é igual a m. Beleza, galera? Então, eu vou matar, por exemplo, o somatório de n, e aí vão ficar assim, ó. Somatório apenas em n, beleza? De quem? De Cn, Cn. O que é isso? Aqui é um Cn conjugado, né? Aqui também é um conjugado. Cn ao quadrado igual a 1.
Olha só. Então quer dizer que se eu somar o módulo quadrado de todos os CNs, isso vai dar 1. Isso tem cara de quem, galera? Isso tem cara de uma probabilidade. Então eu posso interpretar esse CN aí, ó, esse CN, como sendo a probabilidade da partícula estar dentro de algum estado. Então, por exemplo, quem seria o C1? O módulo de C1 ao quadrado indicaria a probabilidade de encontrar a partícula no estado 1, de n igual a 1. Com energia é 1, sacou? O que é o C2? Ele indica a probabilidade da gente encontrar a partícula no estado psi2. Com energia é 2. Sacou a malandragem do negócio? Então, essa ferramenta ela é muito útil para a gente. Vou escrever então, ó, dessa forma. Dessa forma. O módulo quadrado de Cn indica a probabilidade vamos botar assim, de a medição da energia do sistema, né? Produzir um valor específico, produzir o valor de energia daquele estado. Que era o que eu estava falando para vocês. Certo? Então, está lá o seu estado dentro da caixa. Você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Aí você vai lá e mede. A probabilidade da sua medida gerar o valor N é dado por esse coeficiente aí que a gente está definindo agora. Tá bom? Além disso, galera, vou até botar aqui assim, ó. Além disso, olha só o que mais isso está gerando para a gente, hein? Além disso, lembram da equação de alto valor da aula passada? O hamiltoniano operador aplicado numa função φ, o que ele gera? Ele gera uma energia vezes o φ. Isso quer dizer que se você aplicar o operador hamiltoniano numa autofunção com índice n, ele vai gerar uma energia n, certo? Pode ser E1, E2, E3 e assim por diante. Então, estou acabando. Como ficaria a média desse cara? Olha só. A média da energia, usando agora os coeficientes, né? Seria uma integral do psi estrela h vezes o psi dx. De novo, o que eu vou fazer? Vou expandir. Eu vou expandir o psi estrela e o psi. Vai ficar assim, ó. H operation integration do psi, aí o psi agora ele vai virar uma soma. Oxe, fiz direito. Ele vai virar uma soma de índice m de cm, já vou colocar logo aqui, ó, phi m, conjugation, h, operador. Agora, no lugar do psi, eu vou colocar uma soma de n, cn, vezes o φ n dx. Vamos reorganizar esse troço aí?
H é igual. Somatório vai sair da integral, o CN vai sair da integral, e a gente fica assim, ó. Duas somas, uma em M, outra em N, os coeficientes CN conjugado, CN, beleza? Aí vem a integral do φ N estrela H φ N dx. Beleza? E esse cara aqui a gente sabe quanto vale, ó. Né? Lá da equação de Schrödinger lá em cima, ó, vermelhinha, o H aplicado ao φ N gera um número N φ N. Certo, galera? E aí, como isso é um número, vai sair da integral também. Então, vai ficar H é igual a soma M, soma N, C conjugado, CN é N. Olha que beleza. E a integral de φ N conjugado vezes o φ N dx. Nem preciso dizer quem é esse cara, né? Vocês já estão carecas de saber quem é essa integral aí. É o delta. Então, vamos fazer direto? Galera, ó, quando aparecer a delta, então eu vou matar os índices diferentes e vou matar uma soma. Então, vamos matar a soma de M. Aí, onde tem M, a gente troca por N. Beleza? E aí, quando multiplicar lá dentro o CN conjugado com CN, vai dar o módulo quadrado de CN. Fechou? Então, ficamos assim, ó. O psi, não, o H, média, nada mais é do que uma soma, então, de quem? Do módulo quadrado de CN vezes N. Olha que legal. E aí, quem são esses S? São as energias de cada estado. É 1, é 2, é 3. E eu estou falando que a média está associada à probabilidade do estado estar com aquela componente, digamos assim, né? Ou psi1, ou psi2, ou psi3. Bonito, né, galera? Vocês estão vendo tanto que essa teoria ela é diferente das outras, né? Aqui a gente tem que lidar com um ambiente matemático diferente das outras teorias físicas. Aqui a gente está lidando com um ambiente, por exemplo, de infinitas dimensões, onde cada estado representa um vetor. E esse vetor, ele é perpendicular aos outros vetores. Olha que viagem, sacou? Aí você não tem que ficar pensando, igual acho que alguém perguntou na aula passada, você tem que ficar perguntando para que lado aponta. Isso não faz o menor sentido. Sacou? Por quê? Porque são infinitas dimensões, cara, são infinitas direções. Então a gente equipa as nossas funções representando os estados físicos da nossa partícula quântica, beleza? E esses estados, eles têm um comportamento matemático próprio de vetor. Então, isso aqui é um espaço vetorial. Um espaço vetorial, na verdade, de funções. Aí, galera, já vou dar um spoiler para vocês. Esse espaço vetorial de funções quadrado integrável, isso na matemática tem um nome. Isso se chama espaço de Hilbert. Beleza? Então, a mecânica quântica toda, ela é feita, ela é escrita nesse espaço chamado espaço de Hilbert, onde são as funções de onda, representam os estados, certo? Mas como eu posso escrever qualquer estado como a soma de outros estados, então eu posso decompor esse estado psi em vários outros estados, 1, 2, 3, 4, 5, infinitos, beleza? Porque também é a solução da minha da minha equação de Schrödinger. Beleza, galera? É abstrato isso, né? Mas vocês conseguiram acompanhar aí o raciocínio?
Bonito, né? Se quiser parar a gravação, pode parar, viu, ô Guilherme?